Pronto, está gravando. Amém. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do Evandro, do papai ali, da irmã Jacira, da irmã Agar, que chegou, do professor Wilton, do João Carlos, do Márcio, do Alvaci. Deixa eu ver se eu não esqueci alguém, do professor Marlon e do Samsung, que está ali, que não está com nome, mas é um abençoado do É o Senhor que está Max. aqui É o conosco. É o Max. Max, né? É o Isso. Max. Fique à vontade, Max, só não senta no chão. Senta no banco direitinho, tá bom? Daqui a pouco o diácono vai levar água para cada um aí. Eu queria pedir que, por gentileza, o, o, o Evandro orasse para nós iniciar essa aula, por favor, Evandro. Reverendo Evandro, pode orar? Pai, gente, boa noite. Boa noite. Orar. Senhor, meu Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, em Aleluia. união com nossos corações, Senhor, com um objetivo, Senhor, que é aprender, Senhor, mais sobre Ti, Senhor, ler a Tua palavra, Senhor, adquirir, Senhor, um conhecimento, Senhor, mais sobre Ti, Senhor, nos ajuda a compreender, Senhor, também ajuda o professor, Senhor, que ele venha ensinar de uma forma clara, Senhor, didática, Senhor, que nós vamos, Senhor, a partir daqui, Senhor, aprenda um pouquinho mais. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. O nosso estudo de hoje é uma catequese com adultos. É o nosso 49º encontro. É o nosso 49º encontro, gente. É mole? Que caminhada, hein? 49º encontro. O tema é O Mestre é Morto e está localizado no livro de Marcos 15, do 21 ao 47. Livro de Marcos 15, do 21 ao 47. Diz assim o texto: Passava por aí um homem chamado Simão Sirineu, pai de Alexandre e Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para o Calvário, para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com mirra, mas Jesus não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as roupas dele, fazendo um sorteio para ver a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. E aí estava uma inscrição com o motivo da condenação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 bandidos, um à direita e outro à esquerda. Desse modo, cumpriu-se a escritura que diz: ele foi incluído entre os fora da lei. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que ia destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salve-se a si mesmo, desça da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei, zombavam dele, dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao chegar o meio-dia, até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam junto, ouvindo isso, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correndo encheu de vinagre uma esponja, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber, dizendo: Deixem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus levantou um forte grito, lançou um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo em 2 partes. O oficial do exército, que estava bem na frente da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: De fato, esse homem era mesmo o Filho de Deus. Aí estavam também algumas mulheres olhando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus desde quando ele estava na Galiléia. Muitas outras mulheres estavam aí, pois tinham ido com Jesus a Jerusalém. Ao entardecer, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Ele era membro importante do Sinédrio
Ele também esperava o reino de Deus. Jesus encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu. José encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, colocou Jesus no túmulo que tinha sido cavado na rocha e rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram olhando onde Jesus tinha sido colocado. Marcos salienta as horas do último dia do mestre abandonado pelos discípulos de manhã. Condenado à morte, às 9 horas, crucificado do meio-dia às 3 da tarde, trevas às 3 da tarde, morte ao entardecer, enterro e o enterro. Em Marcos 1, 21, 34, tivemos um dia típico da vida de Jesus, autor das boas notícias. Aqui temos o grande dia típico do rei, a boa notícia. De fato, o centro desse trecho é a declaração de Marcos 15, 26b. O rei dos judeus, proclamação visível para todos. Do ponto de vista do segmento, não se deve esquecer o episódio de Simão Cirineu, em Marcos 15, 21, que surge de repente e desaparece. Cumpre sem sabê-lo o pedido de Jesus expresso em Marcos 8, 34b. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele o faz obrigado, tendo de abandonar por um tempo suas preocupações e atividades. Não deixa de ser interessante o fato de estar voltando cedo do campo para a cidade e ter de retroceder para ser discípulo de Jesus. Seu segmento, como o do leproso curado, em Marcos 1, 44, acontece fora da cidade. A cena revela algo das características físicas de Jesus. Devia ser uma pessoa frágil, a ponto de necessitar de ajuda para carregar a trave superior da cruz. Os condenados mais robustos, às vezes, já se dirigiam ao lugar da execução com a trave superior pregada em seus braços. Também a breve duração da agonia de Jesus na cruz é a surpresa de Pilatos, caminham nessa direção. Sabe-se que de crucificados que demoravam dias para morrer, e às vezes, para apressar-lhes a morte, ateava-se fogo aos pés da cruz. Jesus está totalmente só, e vários detalhes salientam esse aspecto. A recusa a tomar a bebida entorpecente, o despojamento e sorteio das roupas, e até suas últimas palavras, tiradas do Salmo 22, 2a. Meu Deus, por que me abandonaste? Sua companhia são 2 bandidos que o fazem passar por chefe dos fora da lei. Um letreiro com o motivo da condenação, grupo de caçoadores, entre eles destacando-se os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei. Mulheres olham de longe e há um oficial pagão que faz a grande declaração esperada em todo o evangelho de Lucas, de Marcos. De fato, esse homem era mesmo filho de Deus. Essa cena degradante na perspectiva de Pedro e de todos os demais discípulos, objeto de caçoada por parte dos que passam, das autoridades dos judeus, dos bandidos crucificados e dos que duvidam do derradeiro socorro de Elias, é a suprema confirmação do que está escrito no letreiro, Rei dos Judeus. E não só deles, mas de todos os que entendem o poder de forma diferenciada e a traduzem como serviço à vida. Jesus é rei justamente porque não busca salvar-se a si mesmo, por não descer da cruz, por não buscar o derradeiro socorro de Elias. Quem quiser acreditar nesse rei, é dessa forma que deve acreditar. Se alguém deseja seguir esse mestre, é dessa forma que deverá segui-lo. As 3 horas de trevas podem servir de alerta para o que pode vir a ser o nosso mundo sem a perspectiva do poder serviço. Em Marcos 1,10, o céu se rasgou. Agora é a cortina do santuário que se rasga completamente. Agora, em Marcos 15, 38, é a cortina do santuário que se rasga completamente. Ela impedia o acesso a Deus. Agora, esse acesso é a pessoa de Jesus crucificado, reconhecido como Filho de Deus pelo oficial pagão. A sobriedade com que Jesus relata os fatos não deixa de insinuar que a morte de Jesus
não é o fim de tudo. De fato, aí perto estão as mulheres servidoras. Elas acompanharam Jesus desde a Galiléia até Jerusalém, servindo aquele que se fez menor para o resgate de todos. Podemos perguntar se esse caminho de serviço até o fim é um caminho fatal, destruído pelo poder que mata. A presença dessas mesmas mulheres aqui é na manhã da ressurreição, é sintomática. O caminho do serviço até a entrega da vida não termina com a morte. Por favor, professor, nos abençoe, por gentileza. Amém. E logo após, para quem está novo aqui, abrir-se-á para as perguntas, para os questionamentos. Vá anotando aí, por favor. Bom, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor a todos. Nós chegamos, então, aqui no ápice do Evangelho de Marcos, se bem que é não só do Evangelho de Marcos, né? Essa narrativa, que é chamado geralmente de relatos da paixão ou relatos pascais. Eu prefiro o termo relatos pascais, embora não esteja errado o termo relatos da paixão, tá? Mas eu prefiro o termo relatos pascais, para a gente entender o que é tradição pascal e pré-pascal e pós-pascal, especialmente. Mas vamos nos ater primeiro a explicar o que é o relato pascal, né? São chamados de relatos pascais ou relatos da paixão os relatos que contêm a condenação, não é? Vamos lá, vamos começar por partes. Que tem a última Páscoa judaica, não é? As cenas onde Jesus faz sua oração no jardim do Getsemane, a sua condenação, prisão, condenação, crucificação e ressurreição. Esses, em geral, são chamados relatos pascais ou relatos da paixão, certo? Então, o que acontece? Todo o evangelho, tanto os evangelhos chamados sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, lembrando sempre que Marcos é o mais antigo de todos eles, e o evangelho de João, que é um outro tipo de evangelho, eles têm como ápice o relato da paixão, essa hora em especial da crucificação, né? Inclusive, no Evangelho de João, esse momento é chamado de a hora, né? Vocês podem se lembrar que quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vê muito esses termos: a hora vem, a hora é chegada a minha hora, né? Então, no Evangelho de João, em especial, esse momento é chamado de a hora, momento em que o Filho do Homem há de ser levantado. Mas vamos nos ater ao Evangelho de Marcos, né? Então, a primeira informação que o narrador ele nos traz aqui é a fragilidade física de Jesus. Esse possivelmente pode ser um importante dado para quem gosta daí da área do Jesus histórico, né? Mostra aqui que Jesus era uma pessoa frágil, ele não tinha força como outros condenados. Eu li alguns livros para essa aula aqui, e tem um estudioso chamado Rinaldo Fabris, que ele diz duas informações que eu fiquei bastante impressionado, inclusive, com as afirmações que ele traz. A primeira delas é que ele diz que muitos desses condenados à crucificação, o que acontece? Nós temos no nosso imaginário, né, que Jesus levou a cruz inteira para o Monte Calvário, mas não foi bem assim. Ele levou somente aquela parte onde foram pregados as mãos, onde foram pregadas as mãos, os braços. Somente aquela parte que ficou em horizontal e não a parte que ficou em vertical. A parte que estava em vertical já devia ser aproveitada lá na montanha. Então, ele levou somente a parte horizontal. Esta parte horizontal, muitos condenados, não é o caso de Jesus, né?
pela narrativa dos evangelhos, mas muitos condenados já a levavam pregadas até o local da crucificação. Não é? Então, com Jesus, devido à sua fragilidade, talvez ele não fosse aguentar essa caminhada. Então, não foram pregados nas suas mãos. E outra coisa é que muitos condenados duravam até dias crucificados. Também isso me impressionou. Demoravam dias lá. E às vezes eram até ateado fogo diante da cruz para que eles morressem mais rápido. Ou então, como narra os evangelistas, quebravam as pernas, né? Mas isso pode ser interpretado de uma outra maneira também. Enfim, o fato é, considera-se Jesus como uma pessoa frágil, um homem que não tinha um vigor físico como os outros, né? E é muito interessante, porque a época que a gente está vivendo se faz muito apelo à questão física dos homens, né? Os homens têm que ter uma boa condição física para ser um homem de verdade, né? Tem que ser bem fisicamente. Não era o caso de Jesus. Jesus era uma pessoa, pelo que demonstra a narrativa dos evangelhos, que tinha uma fragilidade física. Não é? Talvez isso possa ser interpretado de uma outra forma, mas, a princípio, isso fica claro e evidente na narrativa dos evangelhos. Um outro dado aqui, que é muito interessante, é que o evangelho ele faz questão de falar das horas. Ele vai falando aqui das horas em que Jesus saiu, por exemplo, da presença de Pilatos, lá, em que foi para a presença de Pilatos. O Evangelho de João fala isso, né? E aqui no Evangelho de Marcos tem uma parte que fala das horas também. Aqui no versículo 15, aqui no versículo 25, aliás, eram 9 horas da manhã, é porque ele coloca aqui no nosso horário, né? Era 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. E os outros evangelhos não colocam exatamente essas horas. Então, por que eu me atentei para esse detalhe aqui da hora para falar aqui para os irmãos? Quem estava agora há pouco na aula lá do pastor Wilton no Instagram, pode ter notado que ele falou de desafios da leitura bíblica. E nós somos habituados com a leitura fundamentalista. Aí, nessa hora, por exemplo, quem é habituado com uma leitura literalista, fundamentalista, começa a entrar em parafuso, porque um evangelho relata uma hora e o outro evangelho relata outro. Um evangelho relata um determinado horário e o outro evangelho fala de outro horário. Então, qual é a pergunta que eu devo fazer? A pergunta que eu devo fazer é: o evangelho está narrando errado? O evangelista errou? Não, a pergunta que eu devo fazer não é essa. A pergunta que eu devo fazer é o seguinte: o que o evangelista queria dizer com isso? Né? O que ele queria dizer com isso? O que ele quer transmitir com isso? E segundo aqui o Rinaldo Fabris, ele traz uma informação interessante para a gente. Olha o que ele diz aqui. Essas informações do tempo superam puramente cronológico, quanto respondem aos momentos da oração e reflexão cristãs e conferem o desenvolvimento da paixão em ritmo quase sagrado e litúrgico. É fora, portanto, uma discussão que tente conciliar os dados de Marcos, que põe a crucificação de Jesus às 9 horas, com os de João, que situa na mesma hora o processo perante Pilatos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que geralmente esse horário aqui estava obedecendo uma liturgia. Que liturgia seria essa? Deveria ser a liturgia que a comunidade da qual Marcos escreveu o evangelho fazia. Então, deveria obedecer essa liturgia, essa oração. A gente tem que saber que as comunidades cristãs primitivas tinham horários determinados para fazer sua oração. Claro, não era algo uníssono, tá? Porque eram várias comunidades e cada uma tinha a sua forma de fazer. Então,
geralmente era uma liturgia que estava sendo observada, e o autor do Evangelho, para que essa liturgia fosse sacramentada, ele encaixou aqui no relato da crucificação de Jesus. Um outro fato que nos chama a atenção aqui é o fato, deixa eu ver aqui, o rei dos judeus. Quando Jesus é chamado de o rei dos judeus, olha o que diz aqui, ó. Salienta o título ou a inscrição afixada na cruz, é uma recordação do tema dominante da acusação de Jesus levada diante de Pôncio Pilatos. Jesus se acha sobre o seu trono de infâmia e, por maior ignomínia, ou seja, vergonha, os assistentes ao trono, os dois bandidos criminais ou sediosos. Esta acusação já tinha sido levantada no julgamento diante de Pilatos, e em contraste com as suas duas acusações levantadas no julgamento diante do sumo sacerdote. A acusação oficial, muito provavelmente, reflete a situação histórica da qual Jesus foi crucificado pelos romanos sob a acusação de se proclamar rei. A ironia é que, na perspectiva de Marcos, Jesus é o rei dos judeus. Então, o que acontece? Aqui o narrador, né, o evangelista, ele está propondo uma leitura histórica da crucificação de Jesus. Não é? Ele, como rei dos judeus. Inclusive, tem um outro evangelho, que eu não me lembro agora se é Lucas ou se é Mateus, que Pilatos é interrogado por essa inscrição. Vocês se lembram disso? Alguém deve se lembrar aqui. Você vê? Pilatos é interrogado por essa inscrição e disseram o seguinte: devia ter colocado escrito assim: ele se diz ser o rei dos judeus. E Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. Isso está relatado em outro evangelho, não é no evangelho de Marcos. Ou seja, o dado que o evangelho está trazendo aqui é o seguinte: eles estão, de certa forma, crucificando, não é? Jesus, ele É em pode João, falar Marlos. em João. João Obrigado. 19. João 19, né? Eu tenho mais, vocês podem perceber, eu tenho mais na minha mente a narrativa do Evangelho de João. De outros evangelhos eu não me lembro tanto, mas o de João é porque ele é muito enfatizado nas pregações. A narrativa de João, joanina, ela é muito enfatizada, né? Ou seja, acaba se tornando como o comentarista está dizendo aqui, acaba se tornando uma ironia, porque na perspectiva de Marcos, não é quem fala isso, é um estudioso chamado Huntington. Na perspectiva de Marcos, está lá em Marcos 15, 16 ao 20, não é? É no mesmo capítulo. A ironia é que, na perspectiva de Marcos, Jesus é o rei dos judeus. Então, isso acaba se tornando uma ironia, porque Jesus está sendo acusado de algo que ele, de fato, o é. Mas os próprios judeus não veem isso em Jesus, né? Outra coisa aqui nessa cena, né, da crucificação, que me chamou a atenção é o seguinte: que os dois irmãos, Tiago e João, que tinham apresentado o pedido de um estar à direita e outro estar à esquerda no reino, podem agora entender qual é a sorte reservada aos que seguem Jesus. Esse comentário aqui eu achei muito interessante. Achei que nos chama muita atenção. A gente se lembra, né? Lá, eles pedindo que no reino de Deus um ficasse à direita e outro ficasse à esquerda. E, no entanto, quem ficou à direita e à esquerda de Jesus foram dois ladrões crucificados iguais a ele. Talvez isso sinalizasse até mais tarde para o livro do Apocalipse, porque eu estava até vendo um vídeo hoje sobre isso. O livro do Apocalipse não tem nada a ver com o futuro, tá? Não tem nada de futuro ali, de escatologia. O livro do Apocalipse ele não tem uma proposta escatológica, tá? O livro do Apocalipse é uma propaganda ao martírio cristão. Então, talvez isso, lido pela comunidade que lia também o livro do Apocalipse, vai ter uma relevância muito importante.
vai ter uma relevância muito importante. Por quê? Porque eles veem que, até eu tenho um professor que falava muito sobre isso no seminário, eles têm uma ideia de qual é o caminho do Cordeiro. O caminho do Cordeiro é o caminho do Gólgota, é o caminho da crucificação, é o caminho do martírio. De tal forma que aqueles que querem estar presentes no reino de Deus devem sofrer o mesmo destino do Cordeiro. E até o pastor Wilton ele falou, eu não sei se foi aqui ou se foi em outro lugar, ele falou o seguinte, que no Apocalipse não é um martírio simbólico, não é um martírio de uma perseguição social, não, é um martírio de uma questão de morte mesmo, de morte física, tá? Isso aqui a gente encontra um pouco presente também no Evangelho de Marcos, nesse relato aqui, onde os dois ladrões estão diante de Jesus. É importante salientar também que nesse evangelho não tem o chamado relato do bom ladrão. O relato do bom ladrão ele está presente somente no evangelho de Lucas. Ele está somente presente no evangelho de Lucas inclusive, isso gera um problema, né, para as igrejas, geralmente de tradição protestante, onde muitos defendem o batismo de adultos, né? Porque na Bíblia só há um relato de alguém que se batizou, que não se batizou e que foi salvo, entre aspas, né? Porque salvação não é somente questão somente da vida eterna. A vida eterna faz parte também da salvação. E vida eterna também aqui, entre aspas. Mas é o único texto que relata mais ou menos isso. Então, isso acaba gerando um problema, claro, que tem um peso, porque é uma palavra do Senhor Jesus. Mas eu não quero entrar nesse assunto. O fato é, o Evangelho de Marcos ele não dá ênfase na chamada história do bom ladrão, né? Onde ele se arrepende e ele é convidado, onde diz que ele vai para o paraíso, né? Que Jesus esperava ele naquele mesmo dia no paraíso. No Evangelho de Marcos e nos outros evangelhos não contém esse relato. Talvez esse relato seria um relato estrito para o ensinamento da comunidade lucana e não um relato histórico, certo? É um fato que nos chama bastante atenção. Continuando aqui, né? Já falei do bom ladrão. No versículo 33, afirma o seguinte: ao chegar o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. É porque eu vou deixar aqui vocês fazerem a pergunta no final, né? Mas se eu tivesse numa classe, eu ia perguntar o seguinte: que toda a terra é essa? Né? Se eu tivesse assim numa classe, eu ia perguntar: que toda a terra é essa? Quando a gente fala em toda a terra, aqui nesse versículo, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando de África, está falando da Rússia, está falando da Austrália. Porque quando a gente ler aqui toda a terra, o que vem na nossa mente? Planeta Terra. Só que nessa época aqui, não se tinha um conhecimento astrológico, né? Astrológico não, que vem de astrologia. Astronômico do que era sistema planetário. A Terra nem tinha nome para começar, né? Não se tinha essas nomenclaturas como a gente tem hoje. Né? Então, quando fala aqui toda a Terra, provavelmente tem 2 fatos aqui. Era a terra da Judéia, e quando a gente fala Judéia, nós estamos falando do antigo Reino do Sul, que era o território de Judá, né? Nem o território do Reino do Norte, Samaria, por exemplo, não entraria aqui, seria só o território da Judéia. E aqui as trevas sobre a 6ª hora, né? Até a 9ª hora, poderia ser uma tempestade de areia, um eclipse solar, não é? No máximo isso, eu acredito que não, mas provavelmente seria uma alusão ao cumprimento de uma profecia que está em Amós, capítulo 8, versículo 9. Se o irmão Isaías puder ler, ou o Wilton,
ler aí para mim Amós 8, versículo 9, eu fico agradecido, tá? Podem me interromper na hora que vocês encontrarem. Então, provavelmente seria essa uma alusão a essa profecia. E aqui vem uma parte do relato, né, de Marcos que é bem dramática. Vamos lá? Pode falar, pode falar. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Então, provavelmente seria uma interpretação desse texto para o momento da crucificação de Jesus. A gente não sabe se isso foi um relato, um fenômeno natural da época. Provavelmente pode ser uma interpretação do Novo Testamento aplicada ao relato pascal. Certo? Mas não deixa de ser uma hermenêutica cristã da igreja a partir de Jesus. Perfeito? Então, continuando aqui, né? Aqui tem uma parte dramática que gera muitos problemas para nós, né? Eu me lembro muito do meu avô nessa parte aqui. Deus meu, por que me abandonaste? Aí meu avô dizia o seguinte: a Bíblia não diz abandonar, Marlon, diz desamparar. Aí eu dizia, mas vô, abandonar e desamparar não é a mesma coisa? Não, abandonar é brusco, é deixar a míngua. Desamparar é você deixar por um momento. Ele tentava fazer um. Como é que fala o Wilton? Somebody love, né? Tentava fazer um somebody love aí no texto, né? Para você não falar Exatamente, somebody love. somebody love. Joga, mas sai na mesma coisa. Exato. É para enganar. É para tentar enganar, despistar o fiel, né? Mas com uma boa intenção, não era uma intenção, no caso dele, não era uma intenção de enganar, não. Era que ele queria preservar a sacralidade do Cristo. Mas, enfim, aqui se caberia mais abandono mesmo, tá? Abandono ou desamparo, o fato é, Jesus disse que uma hora Deus o deixou. Aí entra um problema aqui na chamada trindade ontológica, né? Como Deus deixa o Filho, se eles são unidos trinitariamente. Aqui entra um problema. Mas o problema maior que eu vejo aqui não é no nível da trindade. O problema maior é Jesus confessar que Deus o abandonou. Aí isso aqui pode ser visto de várias formas, tá? A primeira delas, e que a que eu acho mais interessante, é que, por essa ser uma afirmação muito problemática, eu acredito que ela é uma fala do Jesus histórico. É uma fala que ficou muito clarividente. Se eu não me engano, ela está só em Marcos. Ela está em outro evangelho, Wilton? Ela está só em Marcos, não está? Sim, só uma vez. Né? Só uma vez em Marcos. Só que tem um peso. Por quê? Porque Marcos é o evangelho mais antigo. Talvez as outras tradições viram problemas nessa afirmação. Então, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram fazer um link com o Salmo 22. Né? O Salmo 22 ele começa justamente com esse versículo. Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Isso aqui expressa, não é, uma humanidade em Jesus, né? Um lado humano dele. Eu acho antes aqui, isso aqui me gerava desconforto, sabe? Agora eu tô falando como Marlon, né? Mateus 27 também trabalha isso, Marlon. Mateus 27. Trabalha isso também? Como é que está em Mateus? Deixa eu achar aqui e eu te falo. Sim, por favor. Quando você achar, você pode me interromper, tá? Antes isso aqui me gerava um desconforto. Hoje não me gera um desconforto. Hoje me gera um conforto. Não sei para os irmãos. Por quê? Porque Jesus, eu já falei isso em outras ocasiões aqui, mas eu vou repetir, porque isso é muito importante repetir. A manifestação da divindade de Jesus está em sua humanidade. Não está a manifestação da divindade de Jesus não está nos milagres. Não. Não está quando ele cura. Não, a manifestação, essa faz parte.
Mas a manifestação primordial de Jesus, de sua divindade, é na sua humanidade, porque ele tem uma história humana. E essa é uma expressão da humanidade de Jesus. Jesus, ao falar, Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Ele se aproxima de nós, das nossas angústias, das nossas humanidades, das nossas questões. Tá? E aqui eu me lembro de uma frase que eu ouvi lá na PUC, né? Foi um, eu não sei quem foi, um padre falou isso, é o padre Alessandro. Eu vou perguntar para ele. Ele é meu colega de turma. E um cristão, né, respondeu uma pergunta da Segunda Guerra Mundial. Ele foi soldado na guerra e respondeu uma pergunta, né, uma pergunta que foi feita na Segunda Guerra foi a seguinte: onde está Deus? E esse teólogo respondeu o seguinte: Deus estava comigo chorando no momento da guerra, no momento do campo de concentração. Ali onde Deus estava. Então, é esse Deus próximo, esse Deus que chora, que tem compaixão. Não é um Deus ausente, que está longe, né? Um Deus que está numa transcendência externa, mas um Deus que está no interior da sua criação. Então, isso nos aproxima. Pode falar, Will. Os dois textos falam a mesma coisa. Na hora nona, ele exclama com alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste? É a tradição de Marcos que é repetida em Mateus e excluída de Lucas, né? É isso mesmo, é. Das duas fontes, né? Da fonte de Marcos e da fonte Q, né? Que é a outra das tradições. Então, aí ele repetiu a tradição de Marcos. É, Né? E Lucas não. Lucas não tem isso. Nem Lucas, nem João, né? não. Perfeito. Obrigado, Will. Obrigado aí por estar ajudando aí. Então é isso. Mateus ele repete essa fala, porque é uma fala significativa. É uma fala significativa do momento da entrega, né, de Jesus. Então, aqui ainda tem uma outra questão aqui, né, que é um pouco antes, eles falam Eloi, 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 lama sabachthani, né? Que é justamente isso. Deus meu, por que me abandonaste? Aí aqui tem a fala de dois teólogos, né? Um disse o seguinte: o clamor Eloi, Eloi é entendido erroneamente, talvez por malícia, como um chamado a Elias. Por que Elias? Porque Elias era um antecessor do reino. Esse é o primeiro fato, né? É só a gente ler lá, a gente lembrar dos últimos versículos lá de Malaquias, né? Que fala que enviaria Elias antes que chegasse o dia terrível do Senhor, né? Como nós interpretamos. Aí é a outra pergunta que eu faria agora, né? Se eu tivesse numa sala de aula, qual é o dia terrível do Senhor? Né? Aí, geralmente, se a gente tivesse uma aula onde a maioria fosse de tradição evangélica, ia dizer assim: o dia terrível do Senhor é o dia que Jesus vai voltar e acabar com o mundo. Não, não é isso. O terrível dia do Senhor é esse momento aqui, o momento da crucificação. Porque é o momento em que Deus manifesta a sua ira através de uma entrega de amor. Quem fala isso é um teólogo chamado. Eu apresentei esse teólogo para o Wilton. É raro eu apresentar para o Wilton um cara que ele não conhece. Ele conhecia só de nome, mas não é, Wilton. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. É o Padre Pastor. Você Muito conhecia de bom, nome? muito bom. Né? O Padre É, Alejandro Félix Pastor. Ele diz isso: a ira de Deus é manifesta através da entrega de amor dele em Jesus Cristo. Amém. Então, o terrível dia do Senhor é esse momento aqui, momento da crucificação, que Malaquias fala lá. Então, eles jogam isso aqui para Elias primeiro por isso. Um outro fato aqui sobre Elias também, que me chamou a atenção, é o seguinte: é que o grito de Elias. Ué, gente, eu não coloquei aqui. Deus abandonar. Deixa eu ver se está aqui para baixo, meus irmãos, porque é uma informação muito interessante que eu não sabia. É, depois eu devo achar aqui, aí eu vou falar com mais propriedade, porque eu não estou achando aqui, eu escrevi aqui, mas eu não estou achando aqui. Mas há uma tradição que Elias era uma espécie de
padroeiro dos que estavam abandonados. Há uma tradição que diz isso. Então, por ele ser visto como o antecessor, né? E por ele ser mais ou menos aí o padroeiro daqueles que se encontram abandonados, talvez eles pensassem que era uma alusão a Elias, certo? Então, por isso que se faz essa conexão aí com Elias, e claro, Elias ele tem uma importância dentro da tradição judaica, né? E depois vai ser ligada essa importância à pessoa de João Batista. Em seguida, Jesus então lança o grito, não é? Diz que ele expirou. Alguns evangelhos falam que ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui não diz isso, só diz que ele deu um grito. E aqui diz o seguinte, né? O primeiro grito foi justamente Deus meu, por que me abandonaste? Mas em seguida disso, houve dois fatos. O primeiro é o seguinte: a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes. Aí o nosso comentarista lá, hoje eu estou falando bem, né, gente? Estou tomando tempo aqui. Hoje eu Pode ficar tranquilo. Ô, Marlon, Eu tô com 15 perguntas. Sim, Estou com pode 15 falar. perguntas aqui. ô Marlon, Sim, sim. o Pode Elias, falar. ele é o padroeiro dos solitários e abandonados em função daquela questão do Monte Carmelo, em que ele se via sozinho lá. Então, ele é a Ah, figura representativa disso. Você vê isso até na tradição dos carmelitas, que ele é o sim, padroeiro dos carmelitas também. é verdade. Não tinha feito essa ligação quando ele pede para morrer, não é isso? E Deus Isso, fala: tem 70 exato. mil que não se dobraram. É É 70 mil, é daqueles 9 que mil. estão em situação de desespero, de morte, ele era considerado o intercessor, o padroeiro. Isso. Deus fala: tem 7 mil que não se dobraram dentro do Eu É. lembro. Isso. Interessante. Faz sentido. Muito bom, obrigado pela informação. Então, por isso que ele é do padroeiro dos abandonados. Já que a fala de Jesus era sobre abandono, eles então fizeram essa ligação com Elias por malícia, eu acredito. Talvez Jesus não tinha falado Eloi, mas tenha falado Eli, que é Deus, mas não se sabe. O certo é que não se sabe, certo? Então, aqui nesse momento, como fala o nosso comentarista, né? A cortina se rasgou de alto a baixo, óbvio, quer dizer, a passagem do povo gentílico, né? Aqui, né? A justaposição dessa confissão gentílica ao resto, o véu rasgado, não é? Imbui o significado simbólico para a missão dos gentios. Agora, os gentios estão sendo convidados a terem comunhão com Deus através de Jesus Cristo, não é nada mais que os impeça, mas o ápice do evangelho está no versículo 15 e 39, seria o que a gente chamaria antigamente de texto áureo, né? O texto áureo de Marcos é o versículo 15 e 39. Se você for ler o evangelho de Marcos, veja como uma lição, né? Daquela revistinha que a gente tinha, lições bíblicas, que não tem lá o texto áureo. Então, texto áureo. Qual é o texto áureo de Marcos? O oficial do exército que estava bem na frente de Jesus da cruz, viu como Jesus havia expirado e disse: de fato, esse homem era mesmo o Filho de Deus. Isso aqui é o ápice do evangelho. É a confissão daquele que estava diante da cruz. Está diante da cruz, né? Inclusive, eu tenho uma cruz aqui, né? No meu quarto. Estou diante de uma cruz. Tem uma cruz aqui. Então, ele, diante da cruz, ele confessa: esse, de fato, é o Filho de Deus. Aqui foi o ápice da narrativa do Evangelho, certo? Demonstrando, então, essa conformidade que é falada no versículo anterior. A abertura para o mundo gentílico. O mundo judaico, entre aspas, né? O Deus da religião judaica é um Deus que não é só da religião judaica, ele é um Deus universal. Abre, então, seus braços para os gentios, e o primeiro que confessa a filiação de Jesus não é um judeu, é um gentio.
É porque o Deus estava confinado lá no Santo dos Santos. Como o véu rasgou, o Deus foi libertado dali. Foi libertado dali. Agora ele não está mais confinado ali. Agora seu reino está para todo o mundo, né? É o reino de Deus espalhado por todo o mundo. E aqui, gente, só para encerrar, um fato interessante aqui, que eu, pelo menos, não prestava atenção nisso, e agora vou passar a prestar atenção nisso. É no versículo 44, onde diz que Pilatos ficou admirado que Jesus tivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José de Arimateia tinha ido até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos, então, fica impressionado, porque Jesus já morreu. Porque, como eu disse antes, tinham condenados que ficavam dias crucificados. Jesus ficou horas. Então, ele ficou impressionado. Então, vai lá ver se ele morreu mesmo. Por quê? Porque poderia haver a possibilidade, inclusive, acredito que já tenha havido isso, de dizer que o crucificado morreu, mas ele não estava morto. Estava fazendo uma simulação de morte, para que a família pudesse cuidar dele para que ele vivesse. Então, foi lá e assegurou que Jesus estava morto. Mas aqui também tem uma questão teológica. Não é somente isso. Olha o que o Rinaldo Fato diz, ele fala. Olha, o evangelista Marcos faz notar o cuidado e a diligência do governador romano, tal, sua admiração, tal, para evitar que fosse com morte de aparente, certo? Tal insistência, o Van Linden fala isso, tal insistência na irrevogabilidade prepara os leitores de Marcos para a mais surpreendente reversão de todo o evangelho, a proclamação do jovem no sepulcro. Não vos assusteis. Procurai Jesus de Nazaré, o crucificado. Ele não está aqui. Vede o lugar onde ele tinha colocado. Então, esse versículo aqui, né? Olha o que ele diz mais aqui. Estes pormenores servem o autor do evangelho para dissipar suspeita ou boatos acerca de uma morte aparente de Jesus. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele prepara o leitor para a narrativa da ressurreição. Ele quer deixar claro que Jesus estava morto. Jesus saiu da cruz morto. Foi sepultado. Para, em seguida, preparar para o relato da ressurreição. Pois, como vocês sabem, existe lá o boato de que vieram lá, pegaram o corpo dele e tal. Então, ele queria deixar claro que ele foi morto e sepultado. E assim termina, então, a nossa perícope do Evangelho de Marcos, onde diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram olhando onde Jesus foi colocado. Certo? Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. O Evandro está louco ali, o Rinaldo também, ó. Todo mundo querendo fazer pergunta. João, todo mundo querendo fazer pergunta. Pode ficar à vontade. Eu estou com 37 aqui. Posso falar? Por favor. Então, eu estudo letras, né? Eu faço faculdade de letras. Aí, por que eu estou mencionando isso? Porque eu gosto muito da parte de tradução da Bíblia. E quando ele mencionou essa questão da tradução do Eli lama sabachthani, sobre a questão do desamparar e da questão do abandonar, como eu gosto muito de tradução, eu pesquisei, né, o significado, a risca, né, do que significaria desamparar e do que significaria abandonar, né? E tipo assim, abandonar dá ênfase na renúncia. Você vê, deixa eu falar a palavra que está aqui, né, para ficar certinho. Mas o abandonar foca mais na ação de abandonar, né? Você se retirar, você desistir de alguma coisa, enquanto desamparar enfatiza a falta de auxílio, a falta de proteção, o socorro, né, da pessoa. Por mais que aí no contexto, né, porque a gente analisa, na tradução a gente também analisa o contexto. No caso do contexto, não existe uma diferença muito clara. Desamparar, ao meu ver, Evandro,
tá? Eu compreendo também que não tem uma diferença tão grande, mas ao meu ver, desamparar seria melhor. Porque abandonar dá realmente muito no sentido, tipo assim, de você não ligar para aquela pessoa. Eu acho que, obviamente, Deus não estava não ligando para a morte. E sim, é um fato que tinha que acontecer para que a gente pudesse ter acesso, né, a tudo que a gente tem acesso hoje através da morte de Jesus. Mas é só realmente um fato que eu queria trazer, que eu queria realmente trazer para o debate, né? Qual seria a melhor escolha da palavra? Né? Desamparar ou abandonar? A gente ficou porque eu gosto muito de tradução. Então, eu vou te contar uma historinha. Porque ali ele era um sujo. Ali ele era um sujo pecador. Ali ele era um sujo pecador, né? O pecado estava sobre ele. Na visão dos judeus. Não, é interessante isso aí. Tem pessoas que dizem que Deus virou as costas, não é isso? Tem Sim, pessoas que exato. dizem. Já Aí ouviu falar sobre isso, Wilton e Marlon? carrega aquele problema que o Marlon falou, né? Tipo assim, da trindade em si, mas se ele da trindade não é um, Aham. como é que o um pode deixar o outro, desamparar o outro? Sendo que foi Boa, boa. o que o Marlon falou também. Ali, que eu concordei contigo, Marlon, ali não era o Jesus Deus, era o Jesus homem. Por mais que, Exatamente. por mais que, Vulnerável. por mais que Vulnerável. Era vulnerável. é, Vulnerável. mas que era assim, né? Jesus é Deus, mas também é homem. É literalmente isso daqui. São duas partes, mas que tá totalmente ligadas. Tipo assim, são realmente partes ainda que são tão ali separadas, um pouco Uhum. separadas ali. Então, carrega todo esse sentido aí que o Marlon falou. Boa, boa. Boa, Evandro. Quer falar alguma coisa? Marlon, Sim, Wilton? eu queria que o Wilton fizesse um comentário, que eu vou fazer um comentário daqui a pouco aqui, mas eu Por preciso ver um favor, negócio. Wilton. Então, é bem interessante essa questão que foi colocada, mas ela é totalmente anacrônica. Por quê? Porque não se tinha essa consideração, quando o texto foi escrito, sobre um debate trinitário. Não se tinha em mente que não há separação entre o pai e o filho, porque isso aí é uma questão posterior. Então a gente está lendo o texto já com o desenvolvimento da doutrina trinitária, a qual não estava constante ali no Evangelho. Por quê? O Evangelho não vem da doutrina, a doutrina que vem do relato. Então, o evangelista ou o redator, ele não está preocupado ali, e como o Marlon bem colocou, como é uma passagem bem difícil, como ela é constrangedora, ela é bem possível que seja um dito original de Jesus, do Jesus histórico. Então, assim, Evandro, é, os autores ali, o redator do evangelho, ele não tem essa preocupação teológica trinitária, porque essa doutrina não estava desenvolvida naquele momento. Isso é um conflito para nós. Como é que pode abandonar se ele é o filho de Deus, se não se abandona? Aí vai entrar num campo muito problemático, que já é uma concepção de uma doutrina que é posterior à elaboração do texto. Até mesmo essa questão que o Isaías colocou, né? A interpretação paulina do relato, tudo bem. A interpretação paulina, ela já é anterior ao relato do evangelho. Por quê? Como Isaías colocou, ele se fez pecado por nós, né? Ele tem que ser abandonado por quê? Porque ele ali está na posição daquele que carrega os nossos pecados. Aí sim, a gente tem que considerar, já é um estudo crítico, se a autoria do evangelho já considera aquilo que Paulo falava acerca da morte de Jesus. Por isso que é inserido essa questão. Por quê? Como o pensamento paulino ele é anterior no sentido da escrita, já circulava entre as comunidades o que Paulo defendia acerca da morte de Jesus, que era algo totalmente constrangedor para os judeus. Como é que você crê num Messias que foi parar numa cruz, se a cruz é local de maldição, né? Se a cruz é local de Boa. pecado, o Messias não tinha essa concepção messiânica de que ele pararia numa cruz. Então, é possível que ele já tivesse esse entendimento paulino. Paulo vai defender essa questão, vai explicar, principalmente em Gálatas, né? Ele se fez maldito por nós. E aí eles inserem essa fala e falam, ó,
ele é abandonado por quê? Porque ele tem que morrer pelos nossos pecados, ali já é um sacrifício vicário, mas isso, mesmo isso, já é um entendimento já doutrinário posterior. Então, assim, a fala mesmo é bem constrangedora, de fato, ela é difícil, mas ela não tinha esse aspecto trinitário, isso já é um pensamento nosso. Quando fala assim, como é que ele se separa de Deus Pai, se Deus está nele? O próprio Paulo fala, né? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Está lá escrito claramente, Deus estava lá em Jesus reconciliando o mundo. Mas então, como é que ele abandona? Aí fica as teses. Não é um abandono no sentido de separação, é um sentimento dele ali na sua fraqueza. Outros já falam até que é um abandono mesmo. Tem um grupo aí que defende que Deus saiu ali, o Espírito saiu de Jesus. Então tem várias teses que são defendidas aí. Tem um grupo que acredita que o Espírito Santo entrou em Jesus só no batismo e saiu na cruz, né? Tem outros que acreditam que o Pai estava ali em Jesus mesmo morrendo, o Pai que morreu. Então você vê, são desenvolvimentos doutrinários, por quê? Porque é um texto difícil. Só que o autor ele não está preocupado com isso. Isso é uma questão teológica nossa, posterior, né? Eu não sei o que o Mauro vai abordar, mas isso aí, o autor lá na época não estava preocupado com essa questão trinitária, porque essa doutrina nem estava desenvolvida ainda lá. Eu acho, Marlon, que já foi o suficiente. Se a gente puder seguir. Eu queria responder só um aspecto aí. Só um aspecto. Por favor, eu mandei por o Wilton favor. falar porque eu estava procurando uma coisa aqui. Achou? Primeiro, eu ia falar do aspecto trinitário. Primeiro, eu ia falar do aspecto trinitário, mas o Wilton ele já falou isso aí tudo. É uma interpretação que vem posterior. Só que eu queria contar uma história para o Evandro, antes de eu dar a explicação. O meu professor, eu não contei essa história para o Wilton. O meu professor, Wilton, o padre Valdeci, ele foi convidado para ir num debate com uma senhora evangélica. E ele lá foi confrontado por uma passagem na Bíblia, né, que ela dizia que a Bíblia católica estava errada, que a Bíblia de tradição católica estava errada. E como você sabe, ele é versado nas línguas bíblicas, né? Aí ele falou: isso é muito simples. Vamos ver o termo na Bíblia, o termo na língua original, e vamos ver as possibilidades de tradução. Pode ser? Aí a mulher falou para ele assim: eu não conheço a língua original. Ele falou: então me desculpe, levantou o debate, eu não tenho nada para conversar com a senhora. Vai embora. Por quê? Então, Evandro, você é da área de letras. Quando a gente vê o texto bíblico, a gente não pode examinar pela tradução em língua portuguesa. A gente tem que examinar pela língua original. Tá? E o termo que está na língua original lá é o termo ekgatalepo. E olha as possibilidades de tradução que tem. Isso aqui é o dicionário do grego do Novo Testamento de um autor chamado Carlos Busconi. Olha as possibilidades que ele diz. Deixar, desertar, abandonar e... Não, aqui seria uma outra coisa. Seria esses três termos. Deixar, desertar e abandonar. Ele nem coloca desamparar aqui. Então seria: por que me deixou, por que me desertou, por que me abandonou? Seria mais a ideia de abandono mesmo. Essa palavra traz a ideia de abandono. Perfeito? Boa. Boa. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Bom demais. Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta. Pode fazer. O João caiu, João. Eu tenho uma pergunta. Na realidade, o autor ele fala que Simão Sirineu, o professor Marlon, apareceu e desapareceu, né? Na realidade, o legado dele ficou com Rufo, não é isso? Ficou com Rufo o legado dele, né? Simão Sirineu ele viveu em Antioquia com Saulo e a esposa de Simão Sirineu foi como uma mãe para Saulo. Sabia disso? A tradição da igreja, inclusive, ao que me parece... A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Anotem aí. Anotem aí. Romanos 16, 18, ou melhor, Romanos 16, 13. Anotem. Romanos 16, 13 e Atos 18, 1. Paulo ele fala da bênção que foi ser criado por uma mãe preta, a mãe de Sirineu.
que era de Cirene, uma localidade da África. Muito interessante isso Uma aqui, localidade ressaltar camponesa, inclusive. esse detalhe. Pô, Me Entendeu? parece que E na outra. tradição da igreja, o Simão Sirineu ele se tornou o bispo que fundou uma igreja. Eu ouvi É, o meu professor lá de exatamente. arqueologia. Exatamente. Mais alguém tem alguma pergunta? eu, Fala, Jair, João, por favor. é, são dois pensamentos e duas Fica à vontade, colocações João. Fica à que vontade. a primeira é a seguinte, que Deus está em Cristo e o Espírito também, e Jesus morreu, então o mundo ficou sem Deus por quanto tempo? É uma questão que a gente precisa, né? Se morreu, o mundo ficou sem ele, o mundo ficou sem Deus por um período. Por outro lado, isso aí é só um questionamento. Por outro lado, nós sabemos, aqueles estudantes, nós que somos estudantes, sabemos que o Pilatos era um camarada sanguinário, mandava passar o rodo geral na valha, matava mesmo. E aí, qual é a intenção de Marcos de docilizar Pilatos? Com a intenção de docilizar Pilatos, lavou a mão, falou que Jesus era verdadeiro, tá? Ele não acreditou que Jesus era o bandido, né? Seria a intenção de Marcos não criar uma celeuma com o Pilatos, porque sabia que o Pilatos era sanguinário e poderia fazer umas atrocidades com o povo? É um questionamento que eu faço. Vamos lá, a primeira pergunta, né? Eu acho que a primeira pergunta que foi feita, de certa forma, ela até já foi respondida pelo Wilton anteriormente, né? Faz É. parte também da questão, né? Não se tinha o conceito de trindade aqui na mente do evangelista, né? Mas quem vai abordar muito bem essa questão aí, tem um livro que eu vou recomendar para vocês, que ele aborda muito bem essa questão, que é um livro chamado O Deus Crucificado, Você não. de um teólogo alemão chamado A Jürgen Júlia é Moltmann. a assessora, minha assessora. Ele tem esse livro lá, tá? E agora, a outra questão que foi levantada, né, do Pôncio Pilatos, eu diria que o Marcos ele nem suaviza tanto. Quem vai suavizar mesmo é a narrativa de João. A narrativa de João ela vai suavizar. Inclusive, se eu não me engano, o Wilton está aí ainda? Não sei se ele ainda está aí. Caiu, caiu. Ah, caiu? Na narrativa de João, se eu não me engano, é onde diz que é onde diz que a mulher de Pilatos sonhou com Jesus, né? A mulher de Pilatos sonhou com Jesus e onde Pilatos diz não é eu, não é eu posso te libertar ou te condenar, né? Então, Aham. ao meu ver, esse relato dessa suavidade aparente de Pilatos, ele só quer demonstrar uma entrega resignada de Jesus à vontade do Pai. Não é. Veja bem, é um martírio, mas é um martírio que está debaixo de uma entrega de Jesus. Porque o que Jesus sofre é um martírio, tá? Porém, é um martírio que onde o próprio Jesus ele se conduz até lá. Ele sabe do seu destino final. Ele vai consciente. Então não é o homem puramente que o condena. Claro, existiam questões políticas, existiam questões de interesse religioso, econômico, mas ali Jesus ele está consciente do seu destino, daquilo É. que é o ápice do seu ministério. Eu não vou dizer também que eu não concordo com isso, que Jesus nasceu para morrer. Não, a questão não é essa. Inclusive, falar isso é uma atrocidade muito grande, porque você joga fora toda a vida e ministério de Jesus. Mas ele tinha consciência da hora, como fala João, né? Da hora, em que o Filho do Homem seria glorificado. Quando é que o Filho do Homem é glorificado?
na cruz. Certo? Amém. Amém, Marlon. Amém. Nós não podemos também deixar a questão física de Jesus, como foi ressaltado, né? Foi ressaltada a questão física. A Bíblia diz que Jesus não tinha beleza. A Bíblia diz que o cabelo dele era encarapinhado, igual o do João, assim, igual, ó, cabelo encarapinhado. A Bíblia diz que ele tinha cor de jaspe sardônio, né? Então a Bíblia afirma peremptoriamente que ele era um negrão, vou botar o termo neguinho, né? Bem franzino, pela questão que nós aprendemos. E a questão de todo mundo também que foi dita aí, tem Colossenses 1:23, que o Wilton já ensinou, e Colossenses 1:15. Colossenses 1:15 fala a respeito do mundo. Tem alguém com mais perguntas aí ou podemos terminar? O irmão do Samsung está quietinho ali, não vai perguntar nada? O Evandro já perguntou. O Rinaldo está quietinho ali, não vai perguntar nada hoje. Meu pai também tá quietinho aqui, tio. Não vai perguntar nada, não. Quietinho. A irmã Kelly, a irmã Agar de Jesus, a irmã Jacira. Vamos perguntar. O Hilton não, o Marlon, se fala muito a respeito de crente entrar na política, usam-se muito o exemplo de José de Arimateia, né? José de Arimateia era político, blá, 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 mas necessariamente não é, a Bíblia não afirma que ele é político. Ele era do Sinédrio, não necessariamente ele era um político, ou era? Seria a última pergunta, senão vai ficar muito grande o vídeo no YouTube, aí as pessoas não entram para ver. Por favor, mano. É porque a religião ela tinha influência direta na política na época, né? Então ele era um homem influente, mas ele não era um político dos tempos que a gente tem hoje, né? Ele era ligado ao Sinédrio, que era um conselho religioso daquela determinada religião. Agora, os políticos mesmos eram Pilatos e Herodes. A Bíblia dá nome para eles. Boa, boa, boa. Obrigado. Então, concluindo, eu queria fechar com essa questão, Rinaldo. Os religiosos mataram Jesus, concorreram para matar Jesus. E um pagão, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Olha que loucura. Os religiosos, no caso, que criam em Deus, né, fizeram tudo para matar Jesus, escolheram Barrabás, não é isso, João? E Evandro e Evaristo? Escolheram, e um cara que não era cristão, não vou usar o termo cristão, né? Não era um servidor, ele era da religião do imperador, do Império Romano. Ele glorificou o Senhor. Ele disse... Tem controvérsia essa questão da escolha aí do Barrabás. Tem controvérsia, não dá para discutir agora, mas tem controvérsia. O nome de Barrabás e o nome de Jesus tinha muita consonância. Né? Boa. Então, vamos lá, gente. Agradecendo a participação de vocês, agradecendo ao professor Marlon. Quinta-feira, estamos todos aqui de novo para aprender. Está aqui uma ação do Espírito Santo, acredite nisso, porque eu convido mais de 2.000 pessoas e hoje vieram 15. Então, se você está aqui, é porque você não quer ser um crente que não conhece o Jesus da Bíblia, a história de Jesus. O povo não quer estudar. Se eu colocasse aqui, Evandro, vai ter um irmão aqui que vai revelar o CPF de todo mundo. Isso aqui estava lotado assim, ó, de pessoas. Mas para aprender, sentar, ouvir, questionar, as pessoas não se interessam. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês optaram em estar aqui, dedicando esse momento para se aprofundar mais e não ser enganado por ventos de doutrina, por conversa fiada. Não ser enganado. Porque é um bando de crente preguiçoso
que adora pegar microfone dentro do templo, preguiçoso, e agora adora querer discutir doutrina, mas não conhece nada da palavra. Então eu queria pedir ao Rinaldo que orasse ao Senhor, agradecendo a nosso estado aqui, agradecendo pela vida dos professores. Por favor, irmão Rinaldo. Está me ouvindo, pastor, irmão Isaías? Muito bem. Tá bom. Bendito Deus, eterno Pai. Pai, nós te agradecemos por esse momento de poder aprender e conhecer a tua palavra. Pai, que nesse momento o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento e a cada dia, meu Senhor, que o Senhor possa estar instruindo pessoas, Pai, que possa estar nos ensinando a verdade. Pai, toma a vida do pastor Wilton, toma a vida do professor Marlon nas tuas mãos. E esses homens continuam, Pai, a propagar, a pronunciar, Pai, que é o Evangelho de Cristo verdadeiro. Pai, não deixe que nenhum mal venha atacá-los, que nenhuma palavra contrária possa diminuí-los, mas que eles possam crescer na graça, Pai, e do teu conhecimento. E cada pessoa que se fizer parte, meu Senhor da glória, desse estudo bíblico, desse conhecimento, que é conhecer a tua palavra, que eles possam também crescer na tua graça, meu Senhor da glória, e no teu conhecimento. Pai, fica conosco ao longo de cada estudo, que toda quinta-feira venha a ser cada palavra estrondosa, que possa ser confronto para a nossa vida, que nós viemos, Pai, a cada dia se diminuir, que o Senhor possa crescer nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Vamos para a cantina, porque tem uma irmã ali atrás do Rinaldo que trouxe empadão. Vamos agora para a cantina. Eu trouxe minha suco de... esposa. Então, ela trouxe Essa empadão, aqui é eu trouxe suco de boca acerola. profética.